3.2 O trabalho escravo e o tráfico negreiro. Antes de prosseguirmos, convém conceituar o termo trabalho escravo e conhecer um pouco da sua origem histórica. O escravismo possui duas características: trabalho sem remuneração e trabalho compulsório, obrigatório. Como o trabalho voluntário, mas sem remuneração, não é compulsório, não é classificado como escravo. Ao mesmo tempo em que ser obrigado a trabalhar para atender às vicissitudes da vida, recebendo um baixíssimo salário, também não caracteriza escravidão. As origens históricas do escravismo são remotas, sendo citadas na Bíblia e estando presente em sociedades antigas, como na Mesopotâmia, no Egito, em Atenas, o berço da democracia, no Império Romano. Além disso, o escravismo não se restringia a uma etnia específica, ou seja, vários povos foram escravizados, como os hebreus e os germânicos. Também tribos africanas que escravizavam seus prisioneiros de guerra. Os escravizados de origem africana já estavam no Brasil colônia desde 1535, levados para a Bahia pouco mais de 100 anos após a chegada dos portugueses na costa africana. Nas terras da província de São Pedro, Rio Grande do Sul, esses grupos foram trazidos de Santo Antônio dos Anjos de Laguna, Santa Catarina, e contrabandeados pelo Rio da Prata, até que a coroa lusitana resolveu institucionalizar o contrabando do Sul. Em 1680, fundou a Feitoria do Sacramento. Maestre, 1993, página 25. É interessante saber que a expressão negros já era utilizada pelos portugueses e seus descendentes no Brasil colônia para se referir a qualquer grupo humano que não fosse europeu. Por isso, os fundadores da cidade de São Paulo, no século XVI, chamavam os indígenas de negros da terra. Assim como não podemos falar de uma cultura indígena, mas de várias culturas, o mesmo pode ser dito dos escravizados trazidos da África, que eram originários de diferentes tribos coletoras e animistas ao sul, ou mesmo de sociedades islâmicas, agricultoras, pecuaristas e com escrita, ao norte. A maior parte dos escravizados africanos foi trazido de Angola. Não significa que eram apenas provenientes daquela região, mas sim que lá ficava o porto na qual os navios negreiros, ou propriamente chamados de tumbeiros portugueses, podiam se abastecer de peças de ébano, como diziam na época, e trazê-los para o Brasil nos séculos XVII e XVIII, numa viagem de horrores, onde boa parte da carga morria e era jogada ao mar, onde alguns, no desespero, ao terem a sorte de chegar ao Tombadilho, preferiam lançar-se às águas do que continuarem naquela viagem tão cheia de angústia, dor e incertezas. Sincretismo religioso. Os escravizados trazidos à força da África possuíam diferentes religiões. Inclusive, alguns grupos do norte da África eram muçulmanos. Entretanto, a maior parte desses grupos adoravam as entidades do candomblé, os orixás. Quando embarcados, os escravizados eram batizados e recebiam um outro nome, um nome cristão, e ao chegarem no Brasil, seus senhores os obrigavam a participar das cerimônias católicas. A adoração aos santos católicos era subvertida como uma forma de resistência cultural na adoração aos seus orixás, ocorrendo uma fusão entre as entidades do candomblé e as imagens presentes nas igrejas católicas, fazendo com que Santa Bárbara fosse adorada como Iansã, Nossa Senhora dos Navegantes como Iemanjá, São Jorge, para alguns, se tornou Ogum e para outros Oxóssi.
São Pedro como Xangô, entre outros exemplos. Esse sincretismo religioso certamente foi um dos elementos que originou a Umbanda, religião brasileira que une elementos das culturas indígenas, do candomblé, do catolicismo e do espiritismo.